Bom dia, pessoal do Tatatarô. Eu sou Tamires Soares, estou aqui mais uma vez para fazer uma leitura atemporal para vocês, trazendo o melhor da mensagem do universo. É claro que as leituras são intuitivas, então vibra na energia, então se caso não ressoar com você, libera para o universo. Bora lá para a leitura, gente. Já tô aqui, ó, com o nosso baralho. Tá? Para você que chegou aqui agora no canal, já curta, comenta, se inscreva, ajuda demais o canal a crescer, tá? E eu faço uma sequência de 10 cartas, quem já está acostumado, né? Então, 5 cartas para abrir a leitura e 5 cartas para clarificar. E vamos lá para a leitura, vamos ver o que o universo essa semana tem para nós. Ó, já voou uma carta aqui, gente. Eu não costumo aceitar, mas eu vou aceitar dessa vez, tá? A carta que voou foi 2 de pentáculos, gente. É o famoso equilíbrio, né, gente? A gente precisa de equilíbrios, principalmente equilíbrios materiais, financeiros. Então, vamos ver o que essa leitura tende a desenvolver, tá? Essa leitura é atemporal, então, assim, pegue o que ressoar a qualquer momento que você estiver vendo essa leitura, ela vai ser de grande valia, pode ter certeza, tá? Já saiu os 2 de pentáculos, né? Eu já comecei falando sobre ele, que ele é uma carta de temperamento. É a carta de você temperar as 2 estações, principalmente materialmente falando, sabe? Então, vamos para a próxima carta. O 7 de pentáculos, gente, olha só, isso aqui é você plantar mesmo, né? Você trabalhando com o crescimento de algo, para você desenvolver. Então, o 7 de pentáculos vem falando muito sobre isso, tá? De criar as famosas raízes mesmo, né? Semear, como diz o outro. 8 de espadas. O 8 de espadas vem falando da gente não conseguir se sentir preso, né? Se sentir preso através daquilo que a gente tá visualizando. Que nem tudo que a gente visualiza é aquilo que é, né? Na verdade, é só mesmo um reflexo do que a gente tá vendo, né? Muito boa. A próxima carta, Ás de Paus. O Ás de Paus, ele vai falar de uma expansão material, mas que de ideia, sabe? Que você vai ter, que você vai canalizar no seu meio para te direcionar. Então, o Ás de Paus, ele vem falar de novos inícios para poder criar novos movimentos, entendeu? Que é muito bom também, gente. O ermitão, olha só. Tá vendo? A gente finaliza a primeira sequência com o ermitão. E o ermitão, ele vai falar de você ver além das montanhas, você meditar, né? Então, é ver além do que aquilo que está sendo oferecido, né? Naquele momento. Que você tem uma expansão de consciência, muitas das vezes, vem falar de você conseguir enxergar além do óbvio, entendeu? Então, você consegue enxergar, tipo, muito além do que aquela situação. Então, aqui já de cara, pede um pouco de equilíbrio essa semana, né? No momento que você estiver, até porque as coisas não estão tão favoráveis visualmente para você. Você não tá conseguindo visualizar essa questão a olho nu, né? Na verdade, aqui existe um 8 de paus, de espadas, perdão, que fala sobre reflexos que não são tão positivos. Então, a gente tá vendo coisas que não são positivas, mas que isso tá sendo semeado com o tempo, né? E que a gente vai conseguir visualizar se a gente perceber que essa situação que a gente se encontra neste momento é uma situação que vai trazer uma expansão, né, para nós. Nem sempre, alguns momentos que a gente pensa que é negativo, ele é negativo, né? Ele traz uma expansão pra gente de uma forma também positiva, porque isso faz com que a gente cresce, né? Então, aqui vem falar um pouco mais de equilíbrio mesmo com aquilo que você está semeando, porque nem sempre vão ter figurinhas positivas, no meio a gente vai estar pensando positivamente, mas isso vai trazer um resultado, né? Porque a gente vai ter aquela expansão assim, não, beleza, eu tô passando por isso hoje, mas isso vai me educar de uma forma tão positiva que lá na frente eu vou colher X frutos, entendeu? É basicamente isso. Vamos clarificar. A sacerdotisa com 2 de pentáculos. Gente, a sacerdotisa por si só, ela já fala, né? Você pode perceber que ela tá de olhos fechados, mas ela tá de olhos abertos. É aquele famoso, assim, da onde João
sem braço, né? Você tá conseguindo visualizar, entendeu? Mas tá de olhos fechados. Para as pessoas, você tá com a venda nos olhos. Tipo assim, não tô vendo isso, não tô vendo aquilo, mas na verdade você tá vendo tudo e tá fazendo com que isso te faça gerar, né, novos conceitos de si mesma. Então, quando a gente vem falar de 2 de pentáculos e com a sacerdotisa, que pede um equilíbrio, pede para você, às vezes, fingir que não está vendo, mas ao mesmo tempo ver para crescer, entendeu? Então, aconteceu uma X situação lá no meu trabalho, que eu não tenho que fazer vista grossa. Essa é a palavra. E aí, faça vista grossa, mas veja, se não for legal para você, libera pro universo e pega o melhor dessa situação. Eu tô vendo que a amizade não tá tão positiva pra mim. Mesma coisa. Vai tratar normalmente, vai fingir que não tá vendo nada e no final tá vendo tudo e aí você vai fazer o quê? Aquela limpa. O que compensa tirar dessa situação, o que não compensa. Porque é aquela coisa, existem amizades que a gente pode contar tudo, mas existem amizades que a gente tem que setorizar. Então, se eu com essa pessoa, meu limite vai até aqui. Com essa outra pessoa, meu limite vai até aqui. Entendeu? Então, existe muito isso aqui também, tá, gente? O 7 de pentáculos. 6 de copas. Olha só que legal, gente. Então, essa semeadura, né? Essa nutrição, como diz o outro da raiz, ela vem de um momento muito nostálgico, né? Então, eu diria que existem questões nostálgicas envolvidas. Eu tenho um sonho de comprar uma casa desde quando eu era criança. Eu tenho uma vontade de ter um trabalho que eu já trabalhei antes, mas de uma forma diferente. Eu quero ter um negócio novo. Eu quero começar um relacionamento novo, que eu conheci a pessoa lá há muito tempo atrás. Então, existe essa questão também nostálgica, que pede, que é a própria semente, quando você vai semeando mesmo, entendeu? Então, existe uma coisa nostálgica, uma coisa do passado. Vamos ver por que o 8 de espadas tá aqui. Entendi. 8 de pentáculos, tá vendo, gente? 8 com 8. Então, existe uma questão também de você ver além todos os ciclos, né? Os ciclos são pesados, como diz o outro. E aí, o que acontece? Você pode perceber que ela tá cheia de coisa, tem uma vela, tem um ciclo da lua. Então, essa pessoa aqui, ela consegue enxergar tudo através desses ciclos. Então, assim, ela é a famosa pessoa que observa, né? O 8 de pentáculos, ele vem falar justamente isso. Olha, que é 8 de espadas com o 8 de pentáculos. Então, às vezes, a observação, ela desmotiva, né, a gente. E aí, essa observação, ela vem falando também que faz parte do processo, né? Então, às vezes, a gente se encontra mesmo vendo um reflexo negativo, mas ele tem tudo para dar certo, tudo para ser positivo, porque você consegue enxergar o problema além de tudo, entendeu? Você consegue ver todas as raízes. Então, assim, o desafio aqui é mesmo você não ter muitos pensamentos negativos com relação à situação, transformar esse pensamento, esse reflexo que você tá vendo que é negativo, em uma coisa positiva, né? Por exemplo, eu não consegui pagar uma conta, tenho uma dívida, eu vou tirar o melhor dessa situação. Peraí, eu não paguei por quê? Aí você vai, analisar tudo claramente para você entender que, às vezes, esse processo que você tá passando neste momento, ele nem sempre é algo negativo. Às vezes você só tá sobrevivendo, às vezes você só tá conseguindo manter. Então, assim, a gente tem que parar e pensar o porquê que as situações de desafios acontecem na nossa vida. E isso vai trazer uma clareza muito grande para você processar os próximos movimentos. Aí a gente já entra na próxima carta, que é o Ás de Paus, né? Aqui, ó. Ás de Paus com 4 de copas, tá vendo? Olha como você tá desmotivado. É a famosa carta assim, meu Deus, será que vai dar certo? Nossa, como é que eu vou fazer? Então, assim, a gente tem que começar a silenciar um pouco a cabeça, né? Para poder processar melhor, porque aqui existe um Ás de Paus, uma forma de pensar diferente, que vai trazer um certo resultado, né? Porque ainda existe uma questão de 4 de copas, de assim, será que vai dar certo? De uma questão de sentimento, de duvidar do potencial, né? O ermitão, vamos ver o que vai... Cavaleiro de pentáculos.
Olha só, existe um trabalho muito duro, né, gente? Então, assim, hoje, pra gente poder processar, existe uma questão também de trabalho muito duro. Olha só, que vem falar de um período de trabalho muito duro. Então, assim, ou seja, para me chegar a tal resultado, eu precisei trabalhar, né? Eu precisei lutar por isso, mas isso ainda não tá dando resultado. Por que que não tá dando resultado? Sendo que eu já trabalhei muito, muitíssimo e isso não dá resultado. Então, talvez seria uma forma mesmo de você ter uma nova percepção, né, das coisas e vibrar numa ótima energia. Em tese, a leitura não está ruim, sabe, gente? Eu acho que é uma questão mais processual mesmo. Então, assim, a gente tem que começar a equilibrar. A leitura já começou pedindo um equilíbrio material, pedindo um pouco de equilíbrio também da questão de você verificar o que você tá refletindo, que tá no meio da leitura. Então, assim, vamos observar mais, vamos tirar o melhor dessa situação, que eu acho que no final esse trabalho vai compensar sim, entendeu? Então, mas isso depende de vocês, como vocês vão vibrar. Então, a gente tem que começar a elevar a nossa vibração e sair desse 4 de copas. Falar assim, pô, essa leitura, vou até ver o fundo de deck, essa situação vai me levar a algum lugar, entendeu? Porque eu trabalhei muito pra conquistar isso. É ver além dos horizontes, tá vendo, ó? É ver além dos horizontes o que você tem de melhor, né? Então tá, tô passando por esse aperto aqui hoje, mas amanhã ou depois eu vou, sei lá, voar, vou dar asas, vou ser milionária, vou ter um ótimo relacionamento. Então isso aqui tá me fazendo crescer, né? Nem sempre as coisas ruins que acontecem com a gente são coisas pra nos deixar pra baixo. Muito pelo contrário, elas acontecem, os desafios acontecem pra gente evoluir, ser uma pessoa melhor do que a gente já é. Então, assim, tira o melhor dessa situação e vive numa ótima energia, porque a leitura pede isso, né? Tem momentos nostálgicos aqui, tem semeadura. Então, assim, eu acredito que os frutos vão ser muito positivos, porque tem muito trabalho duro, né? Você se dedicou para isso. Então, até me veio uma frase uma vez de uma palestra que eu vi, que a gente deve cuidar tanto da reputação quanto da competência, né? Porque a nossa competência, ela sai na frente, mas também a reputação precisa ser cuidada. Então, esses dois movimentos vão trazer ótimos resultados. Uma hora o resultado sai, né? Então, assim, você mesmo, então, olha para a situação negativa, mas finge que não está vendo, entre aspas, tá, gente? Porque essa situação, ela vai te levar a algum lugar, ela vai fazer você crescer. Então, nem sempre tira essa situação como ruim, tá? Vou até ver o fundo de deck. Eu não faço fundo de deck nas leituras, mas vou começar a passar a ver os fundos de deck. Aqui. Rainha de paus, tá vendo? Ó, você tem a faca e o queijo na mão. Você tem o poder de transformação e materializar. Então é isso, gente. A leitura de vocês é essa hoje. O fundo de deck tá muito positivo com a Rainha de Paus, que ela fala que você tem o poder de criar, né? De criar qualquer coisa material. Eu tenho vontade de comprar um carro, uma moto, uma casa, ter aquele trabalho. Então você tem esse poder. Mas pense bem nessa questão desses desafios. Comece a observar mais e tirar o melhor desse aproveito, tá? Analisar mesmo a problemática e nos mínimos detalhes, porque nem sempre esse desafio é um desafio em si, ele é passageiro, entendeu? Então tira o melhor, gente. Ó, a leitura tá ótima, é uma leitura totalmente de crescimento, de desenvolvimento, e no final vai trazer grandes resultados. Então a leitura dessa semana é essa. Espero que vocês tenham gostado. Já curta, já comenta, né? Fala assim, amei, gostei aí nos comentários, que ajuda demais o canal a crescer. E se você ainda não segue a nossa página, gente, já comece a seguir. Agora nós vamos começar também com as leituras rápidas, tá? Pelos canais do Instagram, TikTok e Facebook, pra gente poder tá desvendando os mistérios dos signos. Então, assim, vamos começar a trazer mensagens pra você dos signos, mas são mensagens rápidas e atemporais também, tá? Então, você que vai ver aqueles stories ali, se identificar, né? Já curta, já comenta também, que ajuda demais o meu canal a crescer e também as nossas páginas, gente. Então é isso, a mensagem para vocês é hoje. Um ótimo dia para todos vocês e uma ótima semana. Um grande beijo.